Lá aqui a gente vai ver um pouquinho, né, do pé, né, e aqui o pé, nesse caso aqui é um pé esquerdo, tá? O que nós temos aqui? Nós temos os ossos, que nós chamamos de ossos do taço, né, que são todos esses aqui, calcâneo, talos, cuboide, navicular e cuneiformes, tá? Então cuneiforme medial, cuneiforme lateral e cuneiforme intermédio. E aqui nós temos o metatarso, né? E o metatarso ele vai ter, a exemplo do metacarpo, uma base, um corpo e uma cabeça, tá? Todos, né, têm essas características. Por exemplo, aqui no primeiro, a gente tem um tubérculo, que é justamente nessa região aqui, ó, que é o tubérculo do primeiro metatarso. E aqui nós temos, por exemplo, o tubérculo do quinto metatarso. E aí nós temos aqui as falanges, tá? Então, a exemplo do polegar, aqui no hálux, né, que é esse aqui, a gente não chama de dedão do pé, a gente chama de hálux, ele tem apenas duas falanges. É uma falange, tá até virada aqui, uma falange proximal e uma falange distal, tá? Nos demais dedos nós temos três falanges. Então, falange média, falange proximal, média e distal. Proximal, média e distal, proximal, média e distal, proximal, média e distal, tá? E aí, para a gente ver um pouquinho, né, de um pouco de detalhes, vou trazer aqui para vocês, olha só. Esse é um osso calcâneo, tá? Calcâneo. Aqui é um outro osso calcâneo também. Vou trazer mais um para vocês. Aqui o calcâneo. Ele tem muitos detalhes, a gente não vai abordar aqui, claro. Mas só para vocês conhecerem, tá? Um outro calcâneo, tá? Outro calcâneo. Nós temos aqui também talos. Todos esses são ossos, ó, talos, tá? Que é esse daqui, que ele vai fazer compor basicamente a articulação do tornozelo. Então aqui ele vai se articular com aquela face inferior articular da tíbia, tá? E essas faces laterais aqui, ó, se articulam com os maléolos, tá? Então ela faz essa articulação. E talos, aqui é um outro talos também. Observem aqui, tá? Aqui a cabeça do talos, o colo do talos e as suas faces articulares, tá? O osso anatômico ele fica dessa maneira. E aí nós temos, por exemplo, esse daqui, ó, né, que nós chamamos de osso navicular. Então, só para vocês saberem onde é que ele está, ele fica aqui nessa região, ó, tá? Navicular. E aí nós temos aqui, por exemplo, cuboides, que eles são bem semelhantes a um cubo de gelo de fato. Olha só, um pouco quadrado, por isso cuboide. Aqui tem outros também, cuboides, que ele fica aqui nessa região, ó, tá? E aí nós temos aqui também os ossos cuneiformes, que lembram uma espécie de cunha, né? Então, por exemplo, aqui nós temos os cuneiformes, nesse caso aqui, cuneiforme medial, cuneiformes mediais também, tá? Ó, aqui um outro cuneiforme medial. Opa, aqui no meio, ó, cuboide, tá? No meio dos cuneiformes. E aí nós temos aqui, por exemplo, esse menorzinho aqui, ó, tá? Quando eu comparo ele com esse cuboide aqui, ó, que é o medial, esse aqui é o intermédio. Ele é bem pequenininho, tá? E de fato, como vocês veem aqui, ó, ele tem o formato de cunha, né? Essa região superior larga e a inferior, né, como uma espécie de ápice, tá? E aqui, ó, nós temos o cuneiforme lateral, né, que é exatamente esse daqui, tá? Então esses são os ossos
do taço. E é isso, gente. Um abraço e até mais.